É isso aí, pessoal. Planista C4D mais uma vez aqui no YouTube, e hoje vou falar sobre Além do Horizonte, o site polêmico, né, que fez com que os físicos, né, os adoradores da bola giratória ficassem doidos, né? Trouxe evidência de que a Terra é plana. Você vê que o Pico Gaspard foi visto através de 443 quilômetros, né? A altitude do pico tinha 3.867. O que acontece? A essa distância, você utilizar os cálculos de curvatura, né? Numa calculadora de curvatura, você vai ter pelo menos 5 quilômetros de barreira, né? De obstrução, que seria a curvatura da Terra. O sistemático foi meio que desonesto quando eu falei isso no comentário. Ele falou que eu falei 5.000 quilômetros, ainda falou que eu sou o cara que não sabe ler, e falou que eu sou o cara que falou, ironicamente falou assim: o cara é entendido, né, pessoal? Falou 5.000 quilômetros. Eu não falei 5.000 quilômetros, eu falei 5 quilômetros. São mais de 5.000 quilômetros de curvatura. Meu Deus do céu. 5.000 quilômetros de curvatura é foda. Esse aí sabe muito, hein? São mais de 5.000 quilômetros de curvatura. Meu Deus do céu. 5.000 quilômetros de curvatura é foda. Esse aí sabe muito, hein? Tá escrito lá, né? E não quero nem voltar a esse assunto, porque eu sei que é muita desonestidade dele, e eu acabo ficando até com ânsia ver o tipo de pessoa que ele é, né? Faz uma argumentação falsa, sendo que os próprios escritos dele estão vendo o que eu escrevi lá. É ele que não sabe ler, ou ele está cego. Beleza, pessoal, não tô nem aí pra isso, mas o argumento interessante é o seguinte: que esse pessoal aqui do Além do Horizonte, né? Além dos Horizontes, esse site aqui, eles fizeram um recorde de fotografia a 443 km a partir do Pico Finestreles, né? Até o Pico Gaspard. Aqui tem a altura de elevação, né? De onde eles fizeram, que é o Pico Finestreles, né? E eles conseguiram constatar uma imagem revolucionária, onde que meio que destroçou o globo, né, pessoal? Acabou com tudo do globo, né, pessoal? 443 km, deveria ter pelo menos 5 km aí de curvatura. Aí o que acontece, pessoal? Pelos comentários que você pode conferir depois, vou deixar o link aí. Eu acredito totalmente na Terra plana. A ciência mentiu, né? Para inventar o mundo sem o Criador. Tal. Beleza, aqui já está a favor da Terra plana. E tem outros comentários que, Terra 100% plana, isso é incrível, 442. O cara fala um palavrão aqui, beleza. E tem outros comentários aí, você vai ver, pessoal, que repercutiu muito, a Terra é plana, tal. E o pessoal que repercutiu muito. Daí o que acontece? Aí os físicos, né, e o pessoal do globo tiveram que dar resposta, né, pessoal? Eles vieram aqui, colocaram um índice de refração, eu acho que aleatório, para que, né, aqui por exemplo, que de 0,14, né, e 0,17 graus, né, um índice de 0,14 e 0,17, para quê? Para conseguir, né, fazer com que a explicação porque aquele alvo apareceu, né? Daí eles colocaram aqui, na verdade apareceu, né, somente 50 metros do Pico Gaspard, né? Essa é a desculpinha deles, né? Apareceu 50 metros do Pico Gaspard se considerar a refração. Eu não vou entrar agora, no momento, eu não vou falar sobre a refração, tá? Vou deixar para um outro vídeo, mas vamos conferir para ver se esse cara aqui, né, não sei quem falou isso, né? Mas de certo deve ser algum físico, algum professor. Falou que o Pico Gaspard foi visto somente isso aqui, somente isso aqui do Pico Gaspard, tá? O que acontece? Então, belezinha. Foi visto somente, tirei um print aqui, somente essa parte aqui do Pico Gaspard. Então, pessoal, aí eu fui conferir para ver, pessoal. Nós temos aqui o programa Cinema 4D. Fui fazer uma imagem. Coloquei as duas imagens, né, do Pico Gaspard. Deixa eu esperar carregar um pouquinho aqui. Coloquei aquela imagem do Pico Gaspard, da ponta do Pico Gaspard, com a imagem, né, real, né, da fotografia. Você percebe que existem vários picos, né,
que foi identificado aqui pelo fotógrafo, e ele deixou o bem claro aonde está o Pico Gaspard. E você repara aqui, pessoal, deixa eu ir na foto, que dá para dar um zoom melhor. Você repara aqui, pessoal, que nós estamos vendo aqui, não é um pico, na verdade, estamos vendo uma região onde o pico está. O pico mesmo, pessoal, a gente não vai ver, né, a pau, a gente vai ver aqui um monte de granulado da câmera. Obviamente que o pico daqui não dá pra ver, não dá pra você ver 50 metros do pico. E foi ou seja, foi uma desonestidade de tamanha gigantesco, né? Dizer que o cara foi visto, dizer que o fotógrafo só conseguiu ver a ponta do pico, sendo que o que está aparecendo aqui é uma região inteira aonde o pico estava. O pico mesmo, do Pico Gaspard, não foi identificado, você não tem como ver o pico aqui. Então, pessoal, o que acontece? Se o cara identificou a região, né, onde o pico está, obviamente, se ele conseguir ver a parte de baixo, que é a região onde o pico está, obviamente que o pico deve estar por aqui. Não o pico em si, pessoal. No caso aqui ele fez isso com desonestidade, para dizer que é esse aqui que foi visto. E não tudo isso aqui, pessoal. Toda essa região aqui, ó, onde o pico está. O pico está aqui, certo? Ou seja, pessoal, se a gente for ver a topografia, você vai ver aqui, ó, se for considerar a região do pico e mais aquelas montanhas do lado dele, tem pelo menos 3.700 metros de altura. Ou seja, nos cálculos de curvatura, se a gente for considerar 5.038 menos 3.700, ainda vão sobrar 1.338 quilômetros. Eu estou jogando para menos, tá, pessoal? Estou jogando para menos. Estou jogando só essa partinha. Eu não estou falando essa região aqui. Na minha opinião, acho que foi toda essa região ou mais, tá, pessoal? Ou mais. Porque se for ver aqui na foto, pessoal, está bem claro, ó. Está bem claro que é uma região bem grande que foi identificada onde está o pico, não o pico em si. Ou seja, pessoal, eu vou jogar para menos. Se eu estiver errando, eu estou errando para menos, tá? Vamos considerar só essa região perto do pico aqui. Tem 3.000, né? A altitude dessa região aqui até chegar no pico tem 3.700. Então, nos cálculos de curvatura, for jogar no caso a tangente, que seria 5.038 menos 3.700, que é a altura da região onde está o pico, ainda tem 1.338 ainda para aparecer na linha do horizonte. Ou seja, está em 1.338 metros abaixo ainda, né? Ou seja, pessoal, aí o que esses caras fizeram? Eles colocaram essa imagem aqui para dizer que é isso aqui que apareceu. Tremenda desonestidade, né? Fui lá no programa Cinema 4D, vamos conferir então. Já que é assim, então vamos conferir para ver. Eu coloquei então aqui, né, a imagem daquele site tendencioso que colocou somente a pontinha do Pico Gaspard, né? Eu nem sei se esse aqui é o Pico Gaspard, mas vamos supor que seja. Ele colocou só essa pontinha aqui. Então essa pontinha aqui, pessoal, ela vai dar bem aqui em cima, né? É só essa pontinha que o cara viu, né? Então beleza, tá aqui, ó, coloquei, ajustei bem em cima onde onde o fotógrafo, né, visualizou. E o que aconteceu aqui, pessoal? Uma coisa muito impressionante. Olha o tamanho, né, do que sobrou para baixo aqui. Olha para vocês verem, pessoal. Vê se faz sentido isso para vocês. Deixa eu tirar essa transparência aqui. Vê se faz sentido isso, pessoal. Só essa região aqui já é maior. Já dá uns 1, 2, 3, 4, quase 5 picos. Só essa partinha aqui, pessoal, né, onde o Pico Gaspard está, já deu quase 5 picos juntos. Ou seja, pessoal, é muito impressionante a desonestidade desse pessoal para querer provar, né, ao contrário, né, a da verdade. Ou seja, pessoal, você pode fazer isso em qualquer programa de edição de imagem. Eu estou fazendo Cinema 4D, mas não é necessidade. Você vai a qualquer programa, no Photoshop aí, você consegue fazer isso aí. Coloca aí a imagem do pico, né, a pontinha no qual a pessoa tendenciosa fez aquela linha reta, dizendo que foi só isso que foi visto, e coloca na frente da imagem do fotógrafo, aí a imagem original, que seria exatamente esta, tá? Aí você vai ver aqui, ó, que não vai fazer sentido, entendeu? Você colocar aquela pontinha aqui, aí vai ficar aquela montanha embaixo ainda, sendo que existe vários picos, né, ainda, né, observados aqui pelo fotógrafo. Então, pessoal, só para
acabar logo com esse argumento falacioso, o que o fotógrafo identificou não foi o pico em si, não dá nem para ver o pico. O que ele identificou foi a região onde o pico está e onde o cara que provavelmente viu aqui abaixo desse pico, porque senão ele não conseguiria achar o pico Gaspar. Ele viu aonde que está essa ondulação aqui, é a região onde está o pico e não a ponta do pico, tá? E você vê que tem vários aqui, ó. Você pode estar olhando, são várias saliências aqui e cada saliência é onde está a região de algum pico. Ou seja, não está vendo a ponta do pico, está vendo abaixo da ponta do pico, que é a região onde começa, né? Onde está em volta do pico, ou seja, foi visto mais baixo do que o pico. A altura do pico é 3.867, ou seja, no topo, mas foi visto abaixo disso. E eu jogando para menos, né, pessoal? Se eu estiver errando, estou errando para menos, tá? Para bem menos. Aqui, ó, vamos supor que seja aí 3.700, vou jogar bem para menos mesmo, porque eu acredito que seja até mais. Vai pegar toda essa região aqui, ó. Essa parte branca onde é a altitude, né, pessoal? Essa parte branca aqui da topografia, né, do relevo, é a parte onde está mais alto. Então vamos supor que pegou essa parte aqui, ó, esse cantinho aqui, 3.700, né? Vamos chutar aí, que seja isso, errando para menos. Ainda vai sobrar ainda pelo menos, né? 1.338, né, abaixo da curvatura, tá? Ou seja, essa falácia, né, do que esse cara que, né, quis desse site aqui, deixa eu ir lá no site aqui, ó, essa falácia de que foi visto somente 50 metros, pessoal, somente 50 usando o cálculo de refração, pessoal, usando o cálculo de refração deu para ver 50 metros, pessoal. É uma vergonha, pessoal, isso é um desespero, pessoal. Como que você vai ver 50 metros a uma distância de 443? No mínimo você vai ver uma região toda, igual aqui, né, na própria imagem original. Você não vai nem enxergar nem a 500 metros próximo ao pico. No mínimo aqui deve ter, vou chutar aqui, essa região toda deve ter pelo menos 3 km. Essa região aqui, pessoal, ó, deixa eu ver aqui. Essa região aqui, no mínimo, pessoal, só essa região aqui deve ter mais de 3 km. Só essa região aqui, ó. Você entendeu? Como que o cara vai enxergar 50, né, aqui em cima? E outra, na própria imagem já refuta essa falácia, porque você não vê absolutamente nada aqui em cima. Você vê apenas embaixo aqui, ó. Você vê aquele sombreado que é da região que está embaixo, e não o pico em si. Tá, pessoal? Então, refutando aí, todo mundo pode fazer o cálculo aí, né? Em vários sites você vai encontrar um valor de 5.038 metros, né? Seria um pouco mais de 5 km, né? Qualquer outro site aí você pode tá fazendo isso aí, você vai encontrar o mesmo resultado. E é isso, pessoal, não tem para onde correr. O pessoal quer utilizar aí a desonestidade, né? Para querer o sistemático, por exemplo, diz que já falou sobre isso, mas provavelmente ele não usou de honestidade, porque se ele quer considerar o pico, aqueles 50 metros, então ele vai ter que fazer igual eu fiz no programa Cinema 4D. Vamos colocar a ponta do pico aqui, não desconsiderar o resto de tudo isso aqui, ó. Vai desconsiderar tudo isso que foi visto, tudo isso foi visto, né? Não a ponta do pico nem foi visto, foi a região onde o pico está, e de todas as outras montanhas foi visto. A gente consegue ver essa saliência porque a parte de baixo da saliência foi vista, senão nada seria identificado aqui, pessoal. A cada pico que foi identificado aqui não foi a ponta do pico, foi a região de cada pico está, ou seja, o centro aqui seria cada pico. E o que foi visto? Foi visto a ponta do pico? Não, a região, né, onde o pico está. Cada lugar, né, foi identificado isso, não a ponta do pico. Isso que deixa a gente, pessoal, a gente fica doido, pessoal, com isso, com esse tipo de desonestidade, pessoal. E as pessoas acreditam, né? Eu acredito que as pessoas desonestas, né, pessoal, que gosta de ser desonesto, tem prazer no erro, tem prazer na mentira, eles apoiam esse tipo de coisa. Tanto que o sistemático falou, que eu falei que a distância que a altitude, né, que a barreira né, aqui no caso aqui, eu falei que seria 5 km, ele falou que foi 5.000 km. São mais de 5.000 km de curvatura. Meu Deus do céu. 5.000 km de curvatura é foda, isso aí sabe muito, hein? Ele falou que eu falei isso, por isso que eu entrei lá na live dele e eu não aguentei, pessoal. Eu não entrei na live dele em si, eu só digitei lá, mas pessoal,
eu falo a verdade pra você, chega até dar ânsia na gente, pessoal, esse tipo de desonestidade, o cara pegar uma coisa que a gente não falou e falou na frente. E outra, pessoal, tem lá, ele mesmo, ele mesmo, né, todos os seus inscritos, viu que eu não escrevi aquilo. E ele falou que eu falei que era 5.000 quilômetros. Eu não falei isso, pessoal. Então, você vê a desonestidade dos caras, eu só simplesmente falei que foi 5 quilômetros. E realmente, pessoal, existe 1.300 quilômetros para ser visto, né? Aí tem a questão da refração, né, pessoal? A questão da refração é muito simples, pessoal. Se nós sabemos que a parte de baixo, né, as partículas, né, os gases atmosféricos, né, na parte da troposfera são menos densos que a parte de cima, né? Obviamente, pessoal, que tá tudo errado os cálculos deles, pessoal. Está tudo errado, tá, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar ele reagir para ver, pra gente começar a falar sobre refração. Então, será que ele vai saber refutar o Roberto Scuro? Obviamente que ele dá uma de esperto, mas ele não tem, ele que não tem noção nenhuma, não sabe. Ele falou que não sei ler, mas é ele que não sabe ler, né? E outra coisa, pessoal, contra esse fato que não há argumento, tá? Não existe um pico aqui de 50 metros aqui, existe uma região toda que pode abranger pelo menos aí 5 a 10 quilômetros aí, toda essa região onde o pico está. E se essa parte que falou, só foi visto 50 metros do pico, aonde que, agora eu vou fazer uma pergunta, aonde que está aonde que está essa parte de 50 metros? Se você for capaz de responder, me mostra aqui. Porque eu estou vendo uma região toda onde foi identificado onde o pico está, e não a ponta do pico em si. Beleza, pessoal? Refutando aí mais um argumento falacioso aí do sistemático e dos demais globistas aí, físicos que desesperadamente fizeram, né, usar esse site aqui para querer refutar esse experimento, só porque esse experimento também repercutiu, igual a cidade de Chicago. Esse aqui repercutiu e muito, pessoal. Você vê que os pessoal aqui falaram aqui, ó, a Terra é plana 100% e tal. Aliás, é nesse outro site aqui, ó. Aqui, ó, a Terra é plana. Não tem como argumentar ao contrário, tal. Repercutiu pra caramba, os pessoal ficaram desesperados. Tiveram que usar um argumento aí, um tanto que falacioso, pessoal. Colocaram aí, então, repetindo aqui, né? Foi visto assim, usando 0.14 de grau, não sei se é graus aqui, ou 0.17, para dizer que essa seria a refração, né, utilizada para calcular aí, para dizer que só sobrou 50 metros do pico, e é isso que foi visível a 443 km. Veja que absurdo, pessoal. Uma câmera registrar 50 metros a 443 km. Obviamente que isso aqui é uma das maiores falácias, né? Tanto que você pode ver na própria imagem, né? E se esses 50 metros foi visível, então está dizendo que essa saliência toda, né? Essa saliência toda seria o pico, a ponta do pico. Será, pessoal? Aí, ó, coloquei no Cinema 4D aqui, ó, essa saliência toda aqui, ó, ajustei, né? Conforme a foto dele, fez uma linha aqui, ó, foi visto somente isso do pico. Será que essa saliência aqui é a ponta do pico, pessoal? Tô sendo irônico aqui, né, cara? Não precisava nem fazer isso, tá, pessoal? A gente sabe que todo mundo é autodidata, ninguém é burro, pessoal. Todo mundo, o criador fez todo mundo inteligente, mas tem pessoas que gostam de se fazer de burro. É por isso que a Bíblia fala, não seja uma mula, né? E tem gente que gosta de ser uma mula, e gosta de ser um asno, pessoal, né? Assim como o próprio Tesla falou, né? Os amigos deles que passaram para trás chamou de asno, né? Porque eles não estão fazendo ciência, pessoal. Eles estão simplesmente, pessoal, fraudando a ciência, pessoal. Tentando arrancar a verdade da ciência. A ciência está aqui na sua cara, estampada. Isso aqui, pessoal, não é ciência. Falar que o pico foi visto, sendo que uma região toda onde o pico estava, foi identificado aonde está o pico, e não a ponta do pico. Beleza, pessoal? Já falei demais já. Não tem nem como ficar falando nisso toda hora. Eu sei que todo mundo já entendeu e todo mundo já sabe que quem são os desonestos. São esse pessoal aí que defende a mentira de que a Terra é um globinho giratório, indo para o infinito e o além, beleza? Até o próximo vídeo, que Yahweh nos abençoe e até mais.